Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos, 12 em Campo, sexta-feira, dia 5 de maio. Terminou há pouco a entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, a apresentação oficial do novo treinador do Corinthians. Vanderlei falou sobre todos os assuntos, sobre o que vai fazer a partir de agora no Corinthians de forma oficial, falou sobre os problemas, falou sobre as possibilidades também. Então a gente vai detalhar tudo para vocês aqui, vocês vão ficar sabendo como foi essa entrevista coletiva do Vanderlei, que está muito animado, está bastante otimista com relação ao futuro do Corinthians na temporada 2023. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Vem comigo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. 12 em Campo News, chegando para você aqui, trazendo as informações sobre a apresentação do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe do Timão. Vanderlei foi apresentado ali rapidamente pelo presidente Duílio Monteiro Alves, recebeu a camisa, hoje de forma oficial. O Vanderlei que foi anunciado, né, já há alguns dias, já comandou a equipe, foi na sexta-feira, né, que o Vanderlei foi anunciado, sexta-feira da semana passada. Então, já trabalhou ali, na segunda-feira, né? Sexta não, na segunda-feira foi apresentado, na terça já teve jogo contra o Del Valle, já deu entrevista coletiva logo após o jogo, mas hoje, de forma oficial, o Vanderlei foi apresentado, recebeu jornalistas de forma muito tranquila, muito simpática. O Vanderlei conversou com todos e, claro que algumas perguntas não foram respondidas de forma clara. O Vanderlei vai fazer 71 anos de idade no próximo dia 10 de maio. E aí a experiência dele faz com que ele consiga ali pegar alguns atalhos nas perguntas e algumas respostas se tornam um pouco evasivas. Mas essas respostas mais evasivas são, claro, quando se referem ao time. Quem que você vai mexer? O que você vai fazer? Como é que você vai mudar? Quem que pode ter oportunidade? Essas respostas, evidentemente, ele não vai dar e nem daria, como não deu. Mas alguns pontos da entrevista do Vanderlei que chamaram a atenção. Primeira coisa, foi perguntado sobre o Luan, logo na primeira pergunta, se ele pretende trabalhar com o Luan ou não. Ele falou que esse não é o momento nem de falar do Luan, né? O Luan não faz parte, neste momento, do grupo. Então, o Luan é um caso que será resolvido mais para frente. Ele não pode falar de alguém que não está inserido nesse contexto ali, que é o grupo que ele está trabalhando. O Luan, neste momento, não faz parte, mas o Vanderlei deixou muito claro que mais para frente, e claro, não precisou aí em quantos dias ele vai ter essa conversa com o Luan para saber se o Luan será ou não reintegrado, se terá ou não uma oportunidade neste elenco que será comandado por ele. Outra questão que o Vanderlei fala bastante é sobre esta nova fase do Corinthians. E ele foi perguntado se essa questão de ter o Lázaro, ter o Danilo, ter o Cuca, ele é o quarto técnico em 5 jogos. E ele foi muito direto nessa resposta. Ele falou: isso não é um problema meu. E aí ele tem toda a razão. Ele falou: não é um problema meu isso, eu não tenho nada a ver com isso, né? O importante é que daqui para frente, quem comanda sou eu. São as minhas ideias, é a minha forma de trabalhar. Então, o que passou, ele falou, não vou nem comentar. A partir de agora, quem comanda sou eu, as ideias são minhas, e daqui para frente, toda essa questão fica para trás. Foi até perguntado sobre essa questão do Cássio, das declarações, que o Cássio disse que isso incomodava, essas mudanças de treinador e tal. E ele repetiu, falou, olha, daqui para frente sou eu quem comando, o que ficou para trás eu não tenho nada a ver com isso, não é um problema meu. Né? Claro, e tem toda a razão. O Vanderlei tem que ser questionado e cobrado a partir de agora, não pelo que passou. O que passou foi total desorganização de quem planejou, da diretoria, da presidência. O Vanderlei, a partir do momento que assume, é que as cobranças devem ser feitas. Bom, sobre a divisão de base, o que o Vanderlei falou bastante? Ele falou, olha, a janela está aberta para eles.
A porta está aberta. E como é que vai funcionar isso? A garotada da base vai ter a oportunidade. Todos terão oportunidade. Quem se destacar, fica. Quem não se destacar, volta. Ah, mas aí fechou a porta para quem não se destacar? Não, volta, melhora, amadurece e terá uma nova oportunidade. Mas será muito simples. Ele falou: para mim não tem problema nenhum colocar qualquer garoto aí da base, mas desde que responda, desde que dê uma resposta dentro de campo. Não deu, volta para a base. É assim que vai funcionar a partir de agora na equipe do Corinthians. Não é porque é da base, não é porque o torcedor acha que ele é isso ou que ele é aquilo, mas a partir de agora terá chance. Jogou bem, foi bem aproveitado, mostrou que tem qualidade, que tem potencial, fica no profissional. Não mostrou, volta para a base, simples assim. Ainda sobre a questão de idade, sobre os jogadores mais velhos. E ele falou: não existe medalhão. Para mim, não existe medalhão. O que existe é motivação. O campeonato que vale é o próximo, não é o campeonato que eles já conquistaram ou que eu conquistei. Então, eles têm que ter isso na cabeça, que eles serão cobrados pelo campeonato que vem, por esse que estamos disputando, pelo campeonato que foi perdido. O campeonato que eles conquistaram, esse está na história deles, está na galeria deles. Então, a partir de agora, o jogador vai ter que entender que o próximo campeonato é o mais importante. O campeonato que estão jogando é o que vale. É o campeonato que esses jogadores terão que se dedicar. E não vê nenhum problema em colocar nenhum deles no banco, desde que haja motivo, desde que para o time esse jogador no banco seja melhor do que em campo. Então, está muito claro isso nessa concepção do Vanderlei, que não existe titular por questão de idade. Não existe titular ou reserva por questões de idade. O que vai definir titularidade é a qualidade apresentada, é o rendimento entregue. Então, o recado foi dado de uma maneira geral. Sobre o Renato Augusto, o Vanderlei foi muito claro: o Renato Augusto não é eterno. E ele até falou: é legal ter essa Renato dependência, mas ele não é eterno. As pessoas precisam entender que tudo passa, né? A carreira passa, o futebol acaba, a vida passa para todos. O Renato não é diferente, já deixando muito claro que não vai ficar ali aguardando por um Renato Augusto. Isso foi muito claro nas palavras dele. O Renato, bem, será aproveitado. O Renato, não estando bem, não será aproveitado. E aí a possibilidade de reforços. Ninguém na entrevista coletiva perguntou ao Vanderlei Luxemburgo sobre reforços. Nenhuma pergunta relativa a isso foi feita ao treinador, como nenhuma pergunta foi feita em relação ao Yuri Alberto, que já se fala que nos treinos pode deixar a equipe titular e ficar no banco de reservas para o bem do time, para que ele possa melhorar e possa voltar a jogar um bom futebol. Sobre o Roger Guedes, ele voltou a brincar, né? Ele entende que o Roger Guedes tem um potencial gigantesco e pode fazer muito mais gols do que vem fazendo. Então, o Roger parece que é inquestionável neste momento, mas desde também de que faça aquilo que o Vanderlei e a comissão técnica queiram, tá? E uma outra questão que ele fala que no Corinthians não terá nenhum tipo de passividade. Terá cobrança, terá atitude e terá muito trabalho em relação a isso. Então, nada ficará acomodado. Ele quer realmente dar uma sacudida, ele até ri quando fala, ele até brinca, fala: é bom dar uma sacudida. O Vanderlei tem esse jeito muito descontraído, as entrevistas do Vanderlei são sempre muito leves, ele brinca com os jornalistas, e aquilo que eu falei no início, ele tem esse costume. Quando a pergunta é meio capciosa, é uma pergunta que pode induzi-lo a revelar alguma coisa, ele brinca, ele descontrai e ele sai por uma outra tangente ali, para despistar a pergunta. Bom, e sobre a questão do protesto, marcado para amanhã, 10 horas, no CT Dr. Joaquim Grava, organizado aí por torcedores, membros de torcidas organizadas. Esse protesto foi marcado às 10 horas da manhã. E ele falou: olha, se eu puder fazer um pedido direto ao torcedor, direto a quem está
querendo fazer este protesto, eu faço um pedido. Não façam. Deixem esse protesto mais para frente. Este momento é o momento de abraçar o jogador, é o momento de abraçar o time. Eles precisam disso. A pressão já é muito grande. Se eu puder fazer este pedido, palavras do Vanderlei Luxemburgo, façam mais para frente se for necessário. A cobrança, tudo certo, mas não amanhã. Amanhã não é o momento para essa cobrança. Então fica aí um pedido do Vanderlei Luxemburgo às torcidas organizadas que estão programando este protesto para o dia de amanhã, tá? E sobre seleção brasileira, foi perguntado: olha, a vaga está aberta. Ele falou assim: olha, eu nem vou responder sobre isso, nem vou falar, porque não tenho o que falar. Até porque o Corinthians já é uma seleção. Palavras do Vanderlei Luxemburgo. Resumidamente, a entrevista coletiva foi essa. Um Vanderlei muito motivado, muito afim, querendo muito resultados e, sem dúvida nenhuma, já no jogo contra o Fortaleza, pelo que ele disse, mudanças acontecerão. Não disse aonde, em que setor, nem qual jogador. Mas ele já falou que terá mudanças e será visível aos olhos de todos. Legal? A gente volta mais tarde, 5 horas, outra atualização trazendo para você aqui as informações do Timão. Obrigado pela companhia. A gente se vê, deixa o like e se inscreva aqui no 12 em Campo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.